Bom dia pessoal, tudo bem? A gente está aqui num cliente nosso, é uma chácara de eventos na região metropolitana de Curitiba. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês o ambiente aqui e também algumas ideias que a gente já teve. A gente já fez o primeiro projeto, que é a área de recepção, e o cliente gostou muito, porém agora a gente vai caminhar um pouquinho para as outras áreas, para os outros ambientes. É um lugar bem bacana, bem grande e tem vários ambientes. E a gente está aqui para melhorar, otimizar os espaços, desde a fachada até algumas outras áreas para atendimento das pessoas que vão estar usando para eventos, casamentos, eventos com empresas. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, tá bom? Então, começando pela fachada, podem perceber que tem um certo destaque aqui para a fachada, a chegada aqui, o estacionamento para os carros. Mas uma situação que eu comentei com o cliente e ele concordou, para a gente valorizar um pouquinho mais essa entrada, né? Dar uma valorizada um pouquinho mais até na entrada dela. É uma porta de metal, porém tem bastante parede livre, então a gente vai usar um pouquinho mais de paisagismo aqui. E também vamos trabalhar com algumas linhas de alguns vidros no estilo vitrine, provavelmente nessa área, na parte do lado esquerdo aqui da entrada, para que isso possa dar mais imponência para a entrada e também entre um pouquinho mais de luz natural. Entrando aqui, vocês vão ver que tem uma recepção bem bacana. A gente já fez o projeto, até já vocês vão conhecer os projetos aí, vão reconhecer eles, mas a ideia é que com que a gente revitalize essas janelas. A gente vai fazer uma outra cor nessa parede aqui, vamos deixar ela uma parede mais clara, vamos trabalhar com um bege, com algumas cores um pouco mais puxado para o tom de marrom e o verde um pouquinho também. Ali, essa janela, ela é pequena para o potencial que tem atrás dela. Ó, atrás ali tem um jardim bem bacana e tem a outra área da chácara, só que fica um pouco mais escondido. Então a ideia é abrir mais essa janela, puxá-la um pouquinho mais para cá a abertura, tá? Vamos provavelmente mudar essa janela em si, substituir a peça. A gente vai fazer uma reforma nesse balcão, nessa lateral aqui também. A gente vai trazer uns outros acabamentos na parte de iluminação. A ideia é com que a gente trabalhe com o piso da escada todo na madeira, porque daí a gente vai entrar no outro ambiente aqui, que é uma espécie de uma sala de estar aqui, onde a gente também vai fazer os projetos, tentar deixar um pouco mais claro, um pouquinho mais de entrada de luz aqui também. Ver que é um ambiente que tem bastante potencial, é muito legal aqui, mas está com pouco mobiliário, pouco utilizado. Essa área talvez seja uma das minhas preferidas. Na passagem dessa sala aqui, que vem na recepção, para a área que a gente vai denominar como área gourmet, tem uma passagem, tem um vidro vitrine aqui que fica já com a visão para o jardim, e aqui uma porta de vidro também que funciona quase como uma vitrine. Aqui a gente vai erguer um pouquinho dessa sala aqui, vai trazer um pouquinho mais de estética, um pouco mais de beleza para essa sala. Daqui subindo, né? Então a gente sai desse corredorzinho aqui, e a gente vai trazer um pouquinho mais de até utilidade, um pouco mais de beleza, valorizando um pouquinho mais esse ambiente aqui, que é bem bacana mesmo. E daí subindo aqui a gente tem uma antessala que ela está quase que integrada já à área gourmet, tá? Aqui a gente quer ambientar um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais de harmonia, a parte de decoração, a parte de mobiliário também, iluminação, que é uma das coisas que a gente notou que precisa ser melhorado. Até foi uma das coisas que no briefing a gente apontou, o cliente apontou para nós essa necessidade. Ele fez algumas coisas por conta e gostaria de nessa nossa ajuda agora, né? A ideia é que prioridade para essa área também, principalmente para a parte da churrasqueira. A ideia é abrir essa parede toda ali, então toda aquela parede ali, remover inclusive a churrasqueira. A gente vai aproveitar esses tijolinhos que são maciços, a gente vai utilizar em outra área. Não vamos de maneira alguma descartar, porque é bem bacana, mas a gente vai abrir um pouco mais essa área aqui toda. Aqui a gente tem uma coluna, então a gente tem que respeitar a mesma coluna que tem aqui, tá? Que dá acesso a uma outra área externa ali. Aqui tem a cozinha, então tem um acesso também da entrada. A gente não pode eliminar esse acesso fácil também para a cozinha, tá? Mas a ideia é com que essa churrasqueira vire com a boca dela para cá e fique
nessa área aqui mais ou menos, vocês vão entender um pouquinho mais. A gente vem para uma outra área que é bem legal também aqui. Então a ideia é que a gente integre todos esses ambientes aqui e a churrasqueira fique nessa posição ali, tá? Nessa posição aqui, virada de lado com a boca para cá, né? Aqui fica um corredor para a cozinha, vai ter uma bancada aqui para fazer um estilo de um bar assim, né? Uma bancada também para estar servindo, para que as pessoas possam ter esse momento de lazer e as áreas sejam um pouco mais integradas aqui também, tá bom? Aqui daí tem um restaurante, que é a parte de um refeitório um pouquinho maior, né? Um salão bem bacana, onde muitas vezes é feito casamento. Então a ideia é que a gente possa integrar um pouquinho mais os ambientes e dar uma definição um pouquinho mais na parte de decoração, ver os itens que a gente vai continuar utilizando, né? Alguns itens são bem característicos, né? E o gosto pessoal do cliente, assim, ele, né, me pediu para conservar alguns itens de decoração. E o legal é isso, a ideia inicial, passei para o cliente, é realmente valorizar um pouco mais. Ele tem um ambiente muito legal, é uma chácara muito bacana, é utilizado para os eventos, como eu falei, e algumas necessidades, por exemplo, às vezes as pessoas chegam aqui, principalmente quem está organizando o cerimonial ou as pessoas que estão organizando os eventos, elas acabam mexendo muito com o ambiente, adequando do jeito delas. Isso acaba perdendo um pouquinho da identidade desse local. Então a ideia principal é que a gente possa trazer identificação para os ambientes. Cada ambiente tem uma identificação própria. E quem for local ou utilizar aqui o lugar, né, não precise mexer, não trazer outras mobílias, não precise mexer na estrutura que a gente apresentando uma proposta bacana, os ambientes estando bem montados, bem decorados, então não se faz necessário trazer muitas peças para decoração, para mobiliário. Então a ideia é com que a gente tenha uma personalidade um pouquinho maior em cada ambiente, que esses ambientes tragam já uma proposta um pouco mais pronta, tá bom? Então, vamos ficar sabendo um pouquinho mais no decorrer aí com os projetos, com as ideias que a gente for encaixando.